Olá pessoal, começando mais um Flipcast. Hoje a gente traz aí o 9º episódio para você e para entender por que você odeia o autoatendimento. 70% dos brasileiros estão insatisfeitos com o autoatendimento de saque, segundo aí uma pesquisa da empresa de tecnologia Neo Assist. Essa pesquisa ainda aponta que 60% dos consumidores não têm seus problemas solucionados pelo serviço. E por isso, então, que a gente vai falar sobre por que você odeia o autoatendimento. Mas antes disso, vamos às apresentações. Eu sou o Felipe, da Flip Estratégia, e quem está aqui com a gente também é a Bárbara. Oi, pessoal, tudo bem? E o Tonho. Fala, galera, tudo certo? Antes de a gente entrar nesse assunto, por que você odeia o autoatendimento, Tonho, conta pra gente o que é o Flipcast. Flipcast é uma iniciativa da Flip Estratégia que visa falar sobre inovação, tecnologia, marketing e negócios e trazer para a pauta assuntos que podem agregar aí na vida do empresário e também na rotina das empresas, principalmente aqui do Vale do Taquari. E Bárbara, onde que a gente encontra todo esse conteúdo gerado aí pelo Flipcast? Pessoal, quem ainda não acompanha o nosso site, flipestrategia.com.br, todo o conteúdo está lá disponível. A gente também está no YouTube, então se quiser ouvir, de compartilhar, divulgar para quem não está no Spotify, é só chegar lá e conferir tudo que a gente já conversou até aqui. E o assunto de hoje, então, por que você odeia o autoatendimento? Muita gente vai falar assim, entra no site e solicita um atendimento ou ligar, né, por um 0800, enfim, chega a dar um ranço na pessoa, né? E hoje a gente vai entender o porquê e quem também vai trazer alguns dados sobre esse assunto é a pesquisa, né? O que é essa pesquisa, Bárbara? E o que mais ela apontou sobre autoatendimento? Então, essa pesquisa que foi realizada pela Neo Assist falou muito sobre o comportamento, então, online e como os consumidores estão se relacionando com as marcas, né? E como tu mencionou, né, Lipe, 70% dos brasileiros não tiveram uma experiência muito feliz nesses canais de atendimento tipo chatbot ou FAQ, que são esses canais aí que a gente encontra na internet que tem o objetivo exatamente de ajudar, né, facilitar, ser um otimizador dos assuntos da empresa. Então, dentro dessa pesquisa, 90% dos consumidores já enxergam esses canais como um meio de se relacionar com a empresa, né? Mas eles entendem que está faltando alguma coisa aí, né? Eu tenho como referência esse canal, eu sei que o FAQ, eu sei que o chatbot existe, mas quando eu chego lá, as respostas elas são bem duvidosas ou um pouco distantes do que o consumidor quer. Então, essa pesquisa vem para trazer um alerta aí nesse assunto e fazer a gente pensar como as nossas empresas têm se posicionado, né? Tonho, acho bem importante tu que sempre traz aí os termos, né, as siglas e tudo mais que a gente utiliza no marketing de relacionamento, em gestão. O que é FAQ, né? Como é que a gente pode traduzir essa expressão que significa Frequent Asked Questions para a nossa audiência? Como que a gente pode traduzir esse termo? O FAQ são a lista de dúvidas frequentes, né? A lista que a empresa faz, elencando ali o que, na visão dela, seriam as dúvidas mais comuns e que podem nortear o cliente nas dúvidas primárias dele, né? E fazer com que ele consiga ter um entendimento melhor do produto e serviço que ele está procurando naquele site. Eu acho que é bem interessante os dados que essa pesquisa aponta em relação à insatisfação das pessoas e tem muito a ver com o que a gente traz em todos os episódios aqui, que é a questão da adaptação das pessoas a novas ferramentas. Eu sinto que o chatbot, assim como outras ferramentas que a internet e a tecnologia elas disponibilizam para nós, as pessoas acabam utilizando ele mesmo antes de dominar ele.
E é isso que faz com que o consumidor se sinta insatisfeito em alguns momentos. Não, eu preciso ter um chatbot, eu preciso ter um robô que vai fazer o atendimento primário no meu site, porque essa é a nova tendência. Aí, pô, tá instalado lá, mas não foi feito um mapa do cliente, do consumidor, da jornada de compra dele, de quais são as dúvidas que ele, de fato, vai ter no momento de conhecer o produto, do serviço. E eu acho que isso é bem normal e é, de novo, mais um sintoma de toda essa transformação que a gente está vivendo. A ideia hoje de conversar sobre isso é fazer as pessoas refletirem e aí, a partir disso, criar ações para ajustar ou para implementar isso na sua empresa, né? Tanto é que a pesquisa mostra, né, que o grande problema que está relacionado aí aos canais de autoatendimento é o fornecimento de respostas alinhadas às dúvidas, né? Então, assim, o pessoal encontra a resposta parecida, aliás, uma pergunta parecida, mas ainda não é exatamente o que aquele consumidor está buscando. E a gente também vê que, dentro dos FAQs, né, as dúvidas dos consumidores, a partir de uma proposta de negócio, elas geralmente serão as mesmas, né? E daí está a importância de ouvir o consumidor. Uma empresa de e-commerce, por exemplo, ela vai ter no seu FAQ perguntas: como eu posso trocar um produto, né? Como eu acompanho a entrega, enfim. Então, isso precisa ser monitorado constantemente. E uma coisa que a gente traz para os clientes da Flip Estratégia é que o saque ele não pode ser criado e deixado lá. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser revisado, ele precisa ser atualizado e, por que não, construído junto com o consumidor. Eu lembrei de um trabalho que eu fiz na faculdade em que a gente falava sobre a percepção de marca, a diferença da percepção de marca que o dono da marca tem e o cliente da marca tem. E eu acho que isso tem um paralelo muito próximo com a questão da insatisfação com os autoatendimentos. Por quê? Porque quem cria o autoatendimento é o dono da empresa. E, normalmente, o jeito que o dono da empresa enxerga, e eu estou falando do dono, eu estou falando da equipe, né? O quadro da empresa. O jeito que as pessoas que estão no negócio enxergam o negócio e enxergam a relação dele com o mercado, às vezes é diferente do jeito que o consumidor enxerga aquele negócio, aquele produto, serviço. Então, eu acho que esse alinhamento que é a principal questão aqui para, de fato, os autoatendimentos e os FAQs e saques responderem de forma mais assertiva ao que o consumidor está procurando, né? E não é simplesmente tu ter um canal para deixar lá para sempre, né? A gente precisa ter acompanhamento do que está sendo publicado lá. Então, por isso, esse relacionamento, o autoatendimento é um facilitador, ele deve ser, mas ele não tem que ficar esquecido, como o Lipe comentou, né? Os gestores precisam lembrar sempre que, com recorrência, ele precisa ser revisado ou pela equipe de marketing ou por algum setor comercial. Alguém tem que estar responsável aí, porque o produto pode ser o mesmo, mas a forma como as pessoas se relacionam com esse produto sempre vai ser diferente, né? O mercado muda, a necessidade muda, então o autoatendimento precisa estar alinhado, não pode ficar de fora nunca. E o saque, né, que quando foi apresentado para nós consumidores, principalmente antes da internet, ele geralmente era associado a alguma questão negativa, né, alguma reclamação ou alguma, justamente disso, de uma troca de produto, ou um produto defeituoso, ou algum serviço que não foi prestado do jeito que foi contratado, enfim. E lembrando que um dos primeiros lá no 0800 e tudo mais tinham as URAs, né? Que era esse serviço onde tu ligava no número, daí tu discava 1 para um departamento, daí tu discava 3 para chegar no outro, e discava 4 se a resposta era sim, e assim, aí foi a nossa primeira experiência como consumidor de lidar com um serviço de atendimento ao consumidor, que é o saque. A internet e a transformação digital das empresas
todo esse conjunto trouxe mais oportunidades também para as empresas se relacionarem com seus clientes. Então, a gente percebe que o saque hoje também é um canal de relacionamento com o consumidor. E como qualquer canal de relacionamento, precisa ser nutrido, precisa, né, ter disponibilidade por parte da empresa para fazer esses atendimentos e tudo mais. E também, né, gente, existem outras funções aí, por exemplo, o FAQ, essa sessão de perguntas mais comuns aí dos consumidores para uma certa empresa, ela também pode ajudar no próprio SEO, né, do site aí para um ranqueamento melhor a partir de buscas. E um benefício disso em relação aí entre uma guerra comercial entre empresas é que, já pensou eu ser cliente de uma empresa, estou procurando uma resposta e acabo descobrindo essa resposta em outra empresa, a minha chance de trocar de marca, ela é alta, porque a outra empresa, mesmo eu não sendo cliente dela, ela atendeu a minha necessidade, a minha dúvida em relação a um produto ou um serviço, enfim. Então está aí, é mais uma oportunidade de se relacionar com o mercado, e aí a gente vai descobrindo mais e mais funções aí, e toda essa integração entre marketing, departamento comercial, serviço de atendimento ao consumidor. E na estratégia de omnichannel, ou seja, de unificar todos os canais, né, em um só, ele deve receber a mesma atenção de um telefone, ou de uma rede social, ou de um contato por e-mail, por exemplo, porque é o consumidor que escolhe hoje como ele quer se comunicar com a empresa. O próprio Google, a partir de uma atualização que eles fizeram, ele já traz na própria página de pesquisa uma resposta que o algoritmo entenda que seja a mais adequada para aquela pergunta que tu fizer, né? Então, ele traz o conteúdo que está lá dentro do site, que por vezes pode estar no FAQ ou no SAC, e coloca na rede de pesquisa, né? Coloca ali na página do próprio Google. É um prêmio para quem tem um FAQ bem atualizado e bem escrito, e claro e objetivo para o cliente conseguir se nortear, né? E como tu disse, é uma oportunidade justamente para a empresa captar clientes que estejam, de alguma maneira, insatisfeitos com o que estão consumindo de outra marca. É o Google reconhecendo a credibilidade daquela marca, né? É simplesmente isso, assim. Então, não é nem o consumidor certificando que o produto vale, é o Google, né, gente? Não precisamos de mais nada daí. E uma das estratégias que o Google avalia também é justamente se este conteúdo é alimentado com frequência. Aí também está a importância de tá atualizando, tá colocando mais informações. E aí, de novo, a gente fala muito sobre banco de dados e o jeito que as empresas lidam com isso, né? Usem o banco de dados da empresa de vocês para justamente questionar as dúvidas que os consumidores têm sobre o seu negócio, sobre os seus processos, sobre a prestação de serviço, enfim, para construir esse FAQ junto ao seu site ou junto à sua rede social e, posteriormente, isso utilizarem mais canais como a URA ou também os chatbots. A Bárbara antes falou sobre avaliar os dados, né? Avaliar as informações que chegam no FAQ, e é o que tu comentou também, né, Lipe? Sobre revisitar isso para que continue atualizado, mas também serve como uma ferramenta interna para a empresa fazer melhorias. Então, poxa, se eu recebo a mesma dúvida com frequência, de repente eu podia me comunicar diferente, ou de repente aquilo reflita em melhoramento de algum processo dentro da empresa mesmo, que, poxa, eu tenho esse problema recorrente, o que eu posso fazer para melhorar ele, seja na questão da produção do produto, ou na maneira como ele é entregue ao cliente, assim por diante, né? Aqui, por exemplo, poxa, se eu sempre tenho dúvidas do cliente em relação ao prazo de entrega, então eu preciso avaliar se a minha logística está sendo feita corretamente. Se eu sempre tenho dúvida em relação às características do produto, de repente eu preciso lá incomodar o meu marketing, conversar com eles e perguntar se a descrição do produto não poderia ter sido feita de outra maneira, se a gente não tem que rever isso e esmiuçar mais para o cliente
quais são os atributos certinhos que o serviço, o produto tem, né? Então, eu vejo que junto de todas as análises de números que a gente faz hoje na internet, seja para o marketing ou seja para tantas outras áreas da empresa, o autoatendimento ele também vai trazer pontos que a gente pode fazer melhorias no nosso negócio, né? E é o que a gente acaba percebendo nos próprios clientes da gente e também no próprio site da Flip, né? Onde a gente está sempre fazendo testes em relação a qual é a melhor maneira de se comunicar com o cliente e também entendendo que a partir de pequenas mudanças que a gente faz, às vezes, na maneira como a frase é construída ou na maneira que é feita a pergunta, o cliente se sente mais confortável de conversar ou até mesmo entenda com mais facilidade a ideia que está tentando se passar ali e consiga se relacionar e ter sucesso naquele contato que o contato do saque, o sucesso dele não é a venda, é entregar para o cliente aquilo que ele estava procurando ali naquele momento, que às vezes é uma dúvida simples, né? E não apenas a aquisição de um produto. Eu gostaria ainda de trazer mais uma opção que o empresário vai ter na hora de implantar esse saque, que pode ser usado inclusive para endomarketing, né? Na contratação de um novo colaborador ou para toda a parte de qualificação e treinamento, e que é algo que a gente aborda aí em quase todos os nossos flipcasts, né? Tamanha importância disso para as empresas, é que o novo colaborador, por exemplo, ele teria que saber as respostas das principais dúvidas do consumidor daquela área, daquele segmento, daquela empresa, né? Então, só aí a gente já viu várias vantagens de se ter um FAQ, de fazer ele certinho e tudo mais, e fazer justamente que o consumidor daquela empresa não odeie o autoatendimento, mas sim seja uma ferramenta aí de relacionamento e até mesmo prospecção para a área comercial. Mais uma vez, a gente entende, né, o quanto o consumidor se relaciona diferente em diferentes formatos. Né? A gente tem o FAQ, que pode ser uma sessão dentro do teu site, mas nas pesquisas, assim, o canal que as pessoas mais se identificam para fazer um autoatendimento ou até para conversar com um chatbot, um robô, né, é o WhatsApp. Então, assim, o WhatsApp lidera o queridinho aí dos canais para conversar com as empresas, é o mais utilizado pelos consumidores, né, quando eles querem resolver um problema ou quando quer tirar uma dúvida sobre algum produto. Mas também os consumidores curtem utilizar o chat online, que às vezes está disponível no site das empresas, também fica disponível nas redes sociais. Tem muita gente que usa o Facebook, por exemplo, como ferramenta, né, para ter essa abertura direta com o consumidor. E também, segundo a pesquisa, ainda 22% dos consumidores curtem, gostam, preferem falar por telefone. Então, ligam para o saque das empresas, esperam ser atendidos, né? Então, o WhatsApp lidera, depois a gente tem o chat online e, por fim, o telefone. Mas, claro, né, gente, que a pesquisa, essa pesquisa aí que a gente está falando da Neo Assist, diz que os consumidores, eles reconhecem esses canais como meios para conversar com as empresas, mas eles não acham que os canais são tão confiáveis. Então, 50% dos consumidores entrevistados nessa pesquisa falaram que, eles têm pouca confiança. Talvez seja o único meio deles conversar com a empresa. Então, eles vão nesse caminho, né? Mas não passa aquela segurança 100%. Então, mais uma vez, assim, o fato da gente ter um saque, ter um autoatendimento, ter um FAQ e tal, e até ter um chatbot dentro do WhatsApp, não significa que a gente não tem que ter um atendimento personalizado, né? Toda essa estratégia, essa abordagem aí de conversar com o cliente
essa entrega da empresa para o cliente precisa ser personalizada. A gente vai trazer dicas na descrição do episódio. Então, como a gente já conversou, identificar o perfil do cliente, identificar e mapear a jornada dele durante o atendimento, durante a compra, né? Pensar na estratégia omnichannel, que foi o que o Lipe falou, bem importante. Pensar que os canais todos, eles fazem parte de um complexo de comunicação, né? Pensar em como automatizar processos, né? E aí sim, depois fazer a gestão do autoatendimento, que é o quê? É revisitá-lo, avaliá-lo e mapear ali quais são os resultados que ele está trazendo e, a partir disso, fazer ajustes. Então, na descrição do episódio vai ter um conteúdo também sobre isso, para ajudar vocês a também elaborarem o próprio autoatendimento e também fazerem correções e ajustes aí que acharem interessante. Ainda sobre ferramentas, né? Em 2020, a Mobile Time trouxe uma pesquisa sobre como os brasileiros interagem com as marcas, né? Via WhatsApp, que falou, né, Bárbara, por exemplo. Isso é bem importante. Antigamente, quando a gente só tinha um telefone para saque, era um canal para reclamar de alguma coisa, né? E hoje, esse novo consumidor, com acesso às tecnologias e tudo mais, ele já não diferencia se é uma reclamação, um pedido, ou tirar uma dúvida, enfim. Para ele está interagindo com a marca, né? E 76% dos brasileiros, segundo essa pesquisa aí da Mobile Time, apontou que interagem, então, com o WhatsApp, né? E dentro dessas atividades que eles fazem no WhatsApp, 77% é justamente para tirar dúvidas, que é o FAQ na veia aí, né? Como faz isso, como faz aquilo, quando vai entregar e tarará. 65% recebem suporte técnico através do WhatsApp, 65% recebem promoções. Olha a importância de ter essa pessoa no teu banco de dados e estar interagindo com ela de fato, né? E 54% compram produtos e serviços. E algo que a gente aponta aqui nos Flipcasts, né, também, a gente sabe que o custo de aquisição de um novo cliente é muito maior do que em reimpactar alguém que já está na sua base, né? Então aí, olha o saque, que tem a finalidade de sanar dúvidas, também sendo uma ferramenta de remarketing para a sua base. Tonho, então a gente vê que a gente pode utilizar aí o autoatendimento para várias finalidades, inclusive sanar dúvidas, né? Que outros motivos a gente pode ter para utilizar esse autoatendimento, então, na estratégia de atendimento ao cliente, de relacionamento com ele e manter ele se relacionando com a marca? Só fazer um adendo, né, gente? Se vender Sim, eu mais... falei Tonho, Bárbara, mas também tu pode responder, tá? Isso, obrigada. Se vender mais e vender bem já não é uma razão suficiente para a gente apostar no canal, então tá bom, Tonho, pode citar as demais. Beleza. Olha só, como eu comentei antes, a questão sempre é pensar ao ponto de vista do cliente, né? E imaginar em qual etapa da jornada de compra ele vai estar. E, a partir disso, montar o autoatendimento imaginando todas essas etapas. Então, pensar na descoberta da empresa, na descoberta dos produtos e serviços, depois pensar em dúvidas que ele possa ter a partir disso, né? E categorizar. Eu acredito que é interessante categorizar os produtos e serviços para que eles sigam uma coerência, e a partir dessa coerência que vai se entendendo quais serão os pontos que a gente vai abordar e conversar com o cliente, que tipo de pergunta pode vir, que tipo de informação pode ser interessante, e, logicamente, pensar no after, né? Depois da venda. Que tipo de informação é interessante para o cliente depois que ele já adquiriu o produto, como ele pode aumentar a durabilidade dele, ou como ele pode melhorar a usabilidade dele, como ele pode ser utilizado para trazer um melhor resultado para o consumidor, e até seria a oportunidade, como a Bárbara falou, de apresentar um produto complementar
apresentar algo que faça com que o cliente se sinta ainda mais especial e que faça com que ele reconheça ali um auxílio e não apenas o interesse comercial, né? A gente traz o saque lá no final da jornada do consumidor, que era um pós-venda praticamente, para diferentes etapas da jornada do consumidor. Inclusive, ela pode iniciar a partir de uma dúvida e ele se tornar um consumidor da empresa, né? Então, antes, o cara tinha que achar a empresa, comprar o produto para daí utilizar o saque, né? Para fazer uma reclamação, uma sugestão, enfim. Isso é lá no pós-venda. O que a gente está fazendo e o que a tecnologia permite hoje? Que o saque ele pode estar em todas as etapas da jornada do consumidor. E aí, de novo, em todas as etapas da jornada do consumidor, existe a possibilidade de contratação ou compra desse produto, enfim, ou a própria manutenção desse consumidor na carta de clientes dessa empresa. E não é só atingir o consumidor em todas as etapas, mas também falar com o consumidor em qualquer horário do dia e qualquer dia da semana, né? Porque o consumidor, ele está cada vez mais independente, e tem até outra pesquisa no meio dessas tantas pesquisas que a gente traz, mas tem uma pesquisa que o Sebrae fez com o SPC e tal, e 40% dos brasileiros, eles realmente, nós brasileiros, né, a gente se inclui nessa, espera que a tecnologia traga mais autonomia de consumo. Então, assim, eu já não quero mais entrar num site, aguardar a resposta para eu pensar. Não, se eu estou decidido a comprar, a empresa que estiver mais próxima de mim, ou que estiver mais aberta para conversar comigo, é aquela que eu vou escolher. Então, é isso, né? É agilidade. Posso colocar mais uma pesquisa no meio? Bom, já que tem tanta... Olha quanta pesquisa tem sobre isso. É porque o assunto é relevante, né, gente? O assunto é super importante. A Microsoft fez uma pesquisa, ela que tem a Global State of Customer Service Report, ela apontou que 98% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam o autoatendimento, ao menos uma página de FAQ no seu site. Então, assim, vamos juntar o útil ao agradável. O consumidor quer respostas. E as empresas querem que o consumidor permaneça se relacionando com ela. Eu acho relevante trazer para o pessoal, a gente fala em saque, em FAQ, em autoatendimento. URA, chatbot, chatbox. E assim, ó, o saque e o FAQ, ok, é legal que eles estejam no site da empresa, que exista um lugar ali onde o consumidor possa ter autonomia na busca de informações também. Mas, gente, colocar em prática um saque, um FAQ, nada mais é do que estar disponível para auxiliar o cliente. Então, a partir do momento que a empresa está disponível, seja na própria rede social dela, né? Porque o Instagram, o Facebook, e daqui a pouco a gente vai estar conversando sobre TikToks da vida aí. As pessoas estão se comunicando por ali, elas estão se relacionando por ali, as dúvidas vêm por ali, os interesses começam ali. E é justamente ali, por que não eu utilizar este canal que eu tenho com o cliente para auxiliar ele, para mostrar o quanto eu estou preocupado e querendo me tornar útil na vida dele, não só querendo vender o meu produto, mas também mostrando para ele possibilidades que vão melhorar a vida dele, né? Eu acho muito importante o que tu falou, Tonho, porque o saque, e vamos ao significado do saque, né? Serviço de atendimento ao consumidor. O saque é muito mais atitude do que um monte de ferramenta. Se a minha empresa ainda não tem, né, toda a estrutura financeira para fomentar todos esses canais, se ela disponibilizar um e-mail, e a partir deste e-mail, que inclusive é gratuito, é uma ferramenta gratuita, né, ele conseguir sanar suas dúvidas e se relacionar com esse consumidor, isso já é um saque.
E né? a gente não precisa nem ir tão longe, né, Lipe? Nós da Flip utilizamos um canal para os nossos clientes e é um canal complementar que está aberto ao diálogo, que está disponível na página dos clientes, né? O nosso cliente ProInch utiliza, a Lifecon, nosso cliente também, e Bauhaus. a Flip utiliza também esse canal, né? Tu entra lá no site da Flip, quem ainda não entrou, gente, essa é a chance para conhecer qual é a nossa ferramenta. Tu entra E vai lá, ver que o Tonho tá lá disponível. o Tonho tá sempre Hoje de disponível. noite, 3 da manhã, tá ouvindo o podcast agora? Ou Tonho, às 3 da manhã, tu vai ver que o Tonho tá online, é um cara Tonho que tá lá. trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu quero só ver a questão trabalhista disso aí tudo, né, Bárbara? Sempre É ao seu verdade. dispor. Isso aí, tá sempre disponível. Então, não é algo que precisa mover uma estrutura gigantesca, um investimento, nossa, preciso fazer uma reunião com a equipe da diretoria e tal. Há possibilidades, né? Existe como a gente ficar mais disponível e mais próximo. Bom, ainda falando sobre disponibilidade, eu brinquei aí com a questão toda trabalhista, né, Tonho? Mas isso é outro ponto positivo para as empresas, né? A empresa está disponível 24 horas por dia, mas tem outra questão aqui: produtividade da equipe. Se cada vez que tocar o telefone, alguém da equipe tem que parar o que está fazendo para atender, para sanar uma dúvida que mais outros 20, 30, 40, 50 consumidores vão ter, a gente precisa otimizar os processos. Isso também é digitalizar as empresas, né? Não é só criar a página ou o seu site. A gente defende muito isso aqui na Flip, né, Tonho e Bárbara? Digitalizar uma empresa também é digitalizar a mentalidade de quem está promovendo esses processos dentro da empresa. Então, uma das vantagens, e eu acredito que seja uma das melhores vantagens de todo esse processo, é aumentar a produtividade, porque se a gente sabe que mais para frente o consumidor vai ter a mesma dúvida, vamos sanar essa dúvida antes que ela chegue até o próprio processo da empresa, né? Então, É uma comunicação ativa, né? Não passiva, né? Eu me comunico com o cliente e antevejo dificuldades ou dúvidas que ele possa vir a ter. E aí, como tu falou, né, a questão da produtividade eu acho que é muito grande, e a gente nota no nosso dia a dia como a partir do momento que tu dispersa do teu foco, é difícil voltar, e todas as organizações passam por isso. resgatando uma observação que tu fez antes, Tonho, né? Pô, será que meu cliente está fazendo tantas vezes, mais clientes estão fazendo a mesma pergunta? Eu preciso deixar essa resposta disponível. Mas eu quero dar um exemplo bem simples. Se as pessoas estão ligando no seu negócio para pedir que horas abre ou que horas fecha, é porque ela não está encontrando essa resposta em lugar nenhum. E eu tenho certeza que esse consumidor, antes de ter ligado, ele buscou nos canais. Seja na tua ficha Google, no Google Maps, nas tuas redes sociais, ou que seja um post dizendo o teu horário de funcionamento. Então, o empresário precisa começar a se questionar, e se não é ele que faz o atendimento, se ele tem uma pessoa, né, que faz atendimento telefônico, ele precisa perguntar para essa pessoa da equipe quais as perguntas que as pessoas estão fazendo com maior frequência. E às vezes a solução pode ser muito simples. Vou colocar uma plaquinha na frente do meu negócio falando sobre o horário de funcionamento. Isso é saque na prática, né? E a partir disso vai evoluindo para coisas mais técnicas ou operacionais, como vai funcionar o delivery, troca de produto, etc. Aqui, de novo, a importância da gente avaliar os dados que são gerados a partir da comunicação da empresa, né? Ali tem muita resposta sobre coisas que a gente pode melhorar no negócio, avaliar os números, avaliar as respostas, avaliar as interações que o cliente tem com a empresa, vai trazer melhorias, vai trazer ajustes que podem ser feitos, e a partir daí a gente pode ter resultados melhores com pequenas coisas adicionadas na rotina, pequenas ferramentas simples que podem ser instaladas e assim por diante. E só para lembrar, né, gente, os clientes, os consumidores, eles acreditam que a experiência oferecida pela marca, esse relacionamento que eles têm com a marca,
é tão importante quanto a qualidade do produto. Então, eu vou ter um atendimento incrível, eu tenho um canal onde eu posso tirar minhas dúvidas, eu reconheço esses canais de forma muito clara, e mas o produto até que não é tão bom. Mas as pessoas consideram esse atendimento e esses canais um item tão fundamental quanto o próprio produto. A famosa frase que dizia, né? O cliente que reclama quer voltar. Vamos valorizar o cliente que reclama porque ele ainda preza pela marca, ele ainda tem interesse em continuar consumindo ela. Muito bem, Tonho, é isso aí. O consumidor que não reclama, ele já não é mais teu cliente. Ele já partiu. Exatamente, valorize o cara. Então, olha aí, né? Se a gente tem essa estratégia toda baseada em dados, de fato que os teus clientes estão falando, e propor estratégias para também humanizar esses atendimentos, mesmo que eles sejam automatizados, né? A gente fazer com que o consumidor ele sinta que está sendo assistido, mesmo que por uma inteligência artificial, é a fórmula aí de um sucesso. E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai colocar em prática, o próximo episódio do Flipcast vai poder ser porque as pessoas amam o seu autoatendimento e não mais odeiam ele. Então, acho que com essas dicas do Flipcast de hoje e com outros conteúdos aí complementares, que inclusive vão estar na descrição do Flipcast de hoje, né, Tonho? As pessoas vão amar o seu autoatendimento e vai ser aí mais uma oportunidade de se relacionar com consumidores, de ser encontrado por consumidores novos e, inclusive, aumentar aí as suas vendas. É isso aí, pessoal. É agora a hora de dar o stop aqui e começar a colocar todas as nossas dicas e estratégias em prática para ver realmente os resultados se concretizarem, né? Depois tu corre lá para o nosso site, corre para nossas redes sociais e conta pra gente, ou tira tuas dúvidas também para compartilhar conosco. Muito bem, então esse foi o Flipcast de hoje, com um episódio de número 9 já, gente. Olha aí. O próximo vai ser 10, eu tô louco para saber o que a gente vai trazer. Mas novidades. Continue ouvindo a gente para saber. E hoje, então, falamos porque você odeia o autoatendimento e finalizamos porque as pessoas vão amar o seu autoatendimento. Esse foi o Flipcast de hoje, pessoal. Tonho, rapidinho, quem quiser compartilhar, comentar, enviar para um amigo que sabe que o autoatendimento dele é ruim, como que faz para acessar, onde mais vai encontrar esse Flipcast de hoje? Beleza, o Flipcast está sempre no nosso site www.flipstrategia.com.br, no nosso canal do YouTube, no Spotify. Conversem com a gente nas nossas redes sociais, @flipstrategia. A gente está sempre disposto a trocar uma ideia e principalmente auxiliar os negócios a otimizarem suas ferramentas digitais e botarem em prática aí a cultura digital nos negócios. Bárbara, temos spoiler já do episódio 10 ou o pessoal vai ter que continuar acompanhando? Não, é melhor o pessoal seguir ouvindo desde o episódio 1, faça um TBT e aí a gente retorna no episódio 10 aí com novidades. Tá, boa. Eu quero propor uma coisinha para quem ficou com nós até o final. Alô, você que está com o Flipcast até o finalzinho do episódio 9. Vai no nosso Instagram, @Flipstrategia, ou chama o Tonho às 3 da manhã no nosso site, não tem problema. Sugere uma pauta aí pro Flipcast número 10. Boa. O que vocês acham? Pode ser, Tonho e Bárbara? Com certeza. Vamos ficar aguardando. Então tá, principalmente para você que está ouvindo nós até o final, vai escolher o Flipcast 10. Número 10. Valeu, pessoal, por hoje é só. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. galera. Até mais. Até mais. O Lipe tava na promoção hoje, achei que ele já Olá, era tudo bem? Alô, você, vamos sortear uma Ferrari.